Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Destrinchando o Edital do ENARE, dessa edição que teremos em 2024. Para quem já assistiu outros Destrinchando o Edital, sabe que a gente não fala somente do edital. Claro que é o grande tema, é o tema principal, mas a gente acaba dando dicas, falando de tendências, a gente faz uma conversa, um bate-papo aí com vocês. Então, a dinâmica vai ser a seguinte: eu vou ler para vocês, né, os principais tópicos do edital, comentar mais ou menos o que mudou de acordo com as outras edições, para quem estava por dentro, mas é um jogo rápido, tá? Eu não vou aprofundar muito, porque tem muita coisa que está bem fácil de entender lendo o edital, e é praticamente obrigatório que todo mundo que vai fazer esse exame tire um tempo para fazer a leitura completa do edital, tá? Isso é muito importante. Então, passando os principais pontos, rapidamente, depois o Fábio entra com a parte de conteúdo, o que mudou, o que não mudou, tendências, tudo isso. No final, a gente fala um pouco sobre como o Convete ajuda o pessoal a se preparar. Também apresentamos algumas estatísticas das análises que a gente fez, bem bacana, bem interessante. E as perguntas a gente vai deixar para responder lá no final, para não ficar muito longo, né, muito extenso. Ok? Claro que vão botando as dúvidas ali no chat ao longo da apresentação, até para não esquecer, mas a gente vai fazer uma leitura no final. Combinados assim? Então, pessoal, finalmente saiu o edital. Para quem não sabe, bem rapidamente, ela é uma avaliação realizada pela EBSER, porém, eles subcontratam uma banca, que é uma organizadora, que também contrata professores, às vezes usam os professores próprios, nesse caso vai ser a FGV, e às vezes eles terceirizam. Então, justamente por conhecer esses processos, a FGV e como isso funciona, a gente acaba tendo um know-how bem interessante em relação a essa banca, e a gente vai passar para vocês com mais detalhes, tá? É por meio do ENARE que vocês vão ter acesso às residências multi e uniprofissionais. São diversas instituições, eu vou mostrar a lista para vocês rapidamente, depois cada um pesquisa quais que seriam do seu interesse. E uma coisa que vale a pena destacar é que é um processo seletivo que ocorre anualmente. Isso é muito interessante, porque dá para fazer uma programação, fazer um estudo. Como saiu o edital agora, a nossa recomendação é que comece a estudar o quanto antes. O valor da bolsa não mudou, é de no mínimo R$ 4.106, ok? Mas pode ter variação a cada programa ou a cada instituição. O cronograma, ele está no edital, está no anexo, se não me engano é o anexo 2, e está tudo dentro do previsto. Eu vou mostrar para vocês as datas. Está aqui as datas. Então, as inscrições, muito cuidado para não perder as inscrições, tem que pagar dentro do período de inscrição, não adianta emitir o boleto e pagar depois. Então, elas vão de 7 de agosto até 5 de setembro. A aplicação, a prova, vai ser no dia 20 de outubro, então gravem essa data importantíssima aí. Como eu falei no início, o tempo voa, tem que estudar o quanto antes, porque é bastante conteúdo, então melhor começar a se programar para estudar o quanto antes. Aí, logo em dezembro, no dia 20 também, sai o resultado do exame escrito, e análise do currículo vai sair o resultado no dia 7 de janeiro. Feito isso, vocês já vão saber como é que vocês foram, né? Vão ter as duas notas aí que são importantes, e vão poder fazer a escolha de acordo com as oportunidades. São 3 oportunidades. Eu vou explicar mais para frente ali, porque tem o texto que explica cada uma delas, mas também são datas importantíssimas. Então, a gente destacou isso aqui para vocês, e vocês vão entender logo mais o que são cada uma dessas oportunidades, tá? Tem os requisitos mínimos, então tem que ter o diploma e o registro no CRMV, que é o Conselho de Classe, e tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, ou seja, tem que ter votado, se não tem que justificar, ou se não, tu tem que ir lá e quitar, tem que fazer um acerto lá para ficar em dia. Isso é importante também, se chegar no dia e não tiver a comprovação de que está tudo em ordem, vocês não vão conseguir se inscrever. Ele é um processo seletivo relativamente simples, né? Ele é composto por 3 etapas. Uma prova objetiva, que é eliminatório e classificatório. Ou seja, tu tem um mínimo para fazer, que é um mínimo de 40 acertos, e
além de fazer o mínimo, ela vai gerar uma classificação. Então, eliminatório e classificatório. Análise curricular é apenas classificatório. O que isso quer dizer? Tu não é eliminado, não tem uma nota mínima para fazer de títulos, ok? De currículo. E, por fim, para quem entrar pelas vagas de PCD ou afrodescendente, vai ter a heteroidentificação ou a perícia médica, né? Cada um na sua situação específica, que é somente eliminatório. Não vai mudar tua nota, tua posição, não mexe nisso, mas pode te eliminar se tu não for aprovado. A lista das cidades, tá? O que mudou em relação à última edição? Aumentaram as cidades, agora são em torno de 60, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, são 60 agora, e na edição anterior eram apenas 50, mas muito cuidado, porque mudaram algumas cidades, então vem aqui para a lista e vê qual cidade que tu quer fazer a prova, lembrando que depois de escolher a cidade não pode mais mudar, ok? Importante isso, chegou perto da prova, eu vou estar viajando, eu quero fazer em outra cidade, não tem essa possibilidade. Analisem aqui, não levem em conta as regiões, né, foco só na cidade. Como eu já falei, né, tem a parte eliminatória para quem entrar pelas cotas, que é a heteroidentificação ou a perícia médica. Um detalhe também que vale a pena comentar, tem gente que pergunta, mas será que não vai ser mais difícil se eu concorrer somente a essas vagas de PCD ou só essa de afrodescendente? Na verdade, não, porque vocês concorrem primeiro na ampla concorrência e depois é como se fosse uma segunda chamada, uma segunda chance para entrar dentro do total de vagas. Então, vale a pena sim, porque se for bem, tu já entra direto na ampla concorrência. Nunca vai te prejudicar essa situação, só vai te dar uma chance a mais. Se não entenderam, comentem ali no chat que eu explico com mais detalhes no final, mas é o mesmo procedimento aí dos concursos, na maioria dos concursos. Das inscrições, no ato já tem que escolher qual que é o programa, vou mostrar os programas depois para vocês, mas já tem que escolher o programa no ato da inscrição, tá? Não precisa falar qual instituição que tu quer fazer, somente o programa, não precisa o nome da instituição de ensino superior, ok? O valor da inscrição está R$ 220, não importa a especialidade. Tem algumas situações de isenção de taxa, então cada um também pode ler isso aqui e ver em qual delas se enquadra, se é que se enquadra. São A, B, C, D, E até a F. E lembrando, obviamente, que tu tem que comprovar que tu está nessas situações aqui para conseguir a isenção de taxa. Falando um pouquinho sobre a prova, a prova objetiva, ela compõe 90% da tua nota final e depois 10% são os títulos. Tá? Vai ser no dia 20 de outubro, das 14 às 18 horas. Ou seja, tem 4 horas para resolver o total de questões que eu vou mostrar aqui na frente. Para te passar para a segunda etapa, tu tem que fazer no mínimo 40 pontos. Cada questão vale 1 ponto, então é simples, tem que fazer no mínimo 40 pontos nessa primeira etapa. A prova objetiva, ela tem 100 questões de múltipla escolha. São 100 questões de múltipla escolha, né? Cada uma delas com 5 alternativas, que nem foi nas últimas edições, e só uma é correta, ok? Então, o peso é 1. Aqui tem o quadro resumo. São 80 da parte de conhecimentos específicos e 20 da parte de competências comuns. Cada uma vale 1, dá o total de 20, e 80 gera 100, mas, como eu falei, esse 100 vai equivaler a 90% da nota, porque ele vai ser multiplicado por 9, e o título vai ser multiplicado por 1. A análise de currículo também vale 100. Tá aqui, ó, a análise de currículo equivale a 10% da tua nota final. Depois eu vou falar quais são os títulos, rapidamente também. E tem que estar atento lá no anexo, que eu falei que tem o cronograma, porque tem um prazo também para enviar os documentos que comprovam os pontos que vocês querem fazer na análise de currículos. É muita coisa, também não vou ler um por um, mas é uma pontuação interessante, então leiam com calma, separem os documentos bem direitinho, com calma, vejam se eles atendem todos os critérios do edital e encaminhem dentro do prazo. Muito importante isso. Tá? Tem pontuação para várias coisas.
desde o histórico escolar, programas ou projetos de extensão, cursos de extensão também, curso de atualização, vivência no SUS, experiência, curso de aperfeiçoamento, monitoria, vale bastante ponto, aquelas bolsas, inovação tecnológica, PIBIT, PIBID, o que mais? Trabalhos científicos apresentados, tem bastante coisa que dá para fazer uma pontuação aí, lembrando que tudo isso vale 100 pontos, mas pelo fator, depois pela multiplicação, ele equivale a 10% da nota final, e 90% é a prova objetiva, então não adianta, tem que caprichar na prova objetiva, que é 90% da tua nota. Tem até para proficiência em língua estrangeira. Como eu falei, no dia da inscrição tu já vai escolher tua cidade, então tem que olhar com calma o edital, já pensar bem direitinho onde é que tu vai estar nessa data, para fazer a escolha certa da cidade. Isso aqui é normal vir nos editais, se, por exemplo, eles têm uma previsão, ou tem uma cidade pequena, tem só uma escola, cabe 1.000 pessoas e tem 1.100. Não tem problema eles escolherem cidades ao lado, então vocês têm que estar ciente disso, pode ser que não seja exatamente a cidade que vocês se inscreveram, mas isso aqui é a exceção, não é a regra, tá? E também já falei, né, o total são 4 horas na parte da tarde, por isso que os nossos simulados, que passarão a ser semanais, eles devem, né, a gente sugere fortemente que seja realizado no mesmo horário que vai ser a prova, para vocês irem se adaptando, tanto o corpo quanto a mente, imagina num domingo, depois do almoço, tu ficar sentado por 4 horas fazendo prova. Para isso, chegar no dia e vocês não terem uma série de complicações, tem que treinar e tem que praticar, e para isso que os simulados servem. Incluindo o tempo de passar o gabarito, tá? E isso é uma coisa que muitas pessoas acabam se atrapalhando no dia da prova, não deixam o tempo para passar o gabarito, ou não sabem que demora tanto tempo para passar, acham que é questão de 3 minutos que passa, nem sempre é tão simples assim. Será considerado aprovado, então, que tiver a pontuação mínima. Como eu disse, a nota da primeira etapa, que são 100 pontos vezes 9, ou seja, 900 pontos, e a da segunda etapa, que é 100 pontos vezes 1, dá 100 pontos, o total da tua nota vai ser 1.000, ok? Daí tem os critérios de desempate no próprio edital, pela lei, né, primeiro são os candidatos com mais de 60 anos, se não tiver nenhum candidato, daí vai ser quem tem a maior pontuação no exame escrito, na prova objetiva, de marcar, ou seja, que é aqueles 90% da nota que eu falei. Se mesmo assim tiver empate, aí é o candidato com mais idade, e daí vão vendo cada detalhezinho, desde o dia, mês, ano, e até hora e minuto, se for necessário. Vai comprovar com a certidão de nascimento, e vai ser disputado sim, tá? E às vezes acontece isso, né? Agora na Cidasc a gente teve 2 aprovados em primeiro lugar, para o cargo de fiscal estadual agropecuário, e a disputa foi pela idade. Para ficar na primeira colocação, e qual que é a importância da primeira colocação? Não é vaidade, é porque tu é o primeiro também a escolher a tua vaga, então é relativamente importante, tu pode ficar na cidade que tu mora, ou numa cidade que tu tenha preferência. Tá. Como é que funciona a escolha da instituição? Isso aqui é importante que vocês entendam bem, tá? Passou as 2 etapas, já tem a tua nota na prova objetiva, já tem tua nota na análise de currículo, né? Tu vai entrar na parte da escolha das instituições e dos programas. São 3 oportunidades, isso aqui é interessante, vocês têm que cuidar, porque cada uma das oportunidades vai ter um prazo para vocês escolherem lá. Ou, não sei se aqui vai ter uma explicação ou eu explico geral. Deixa eu ver. Tá, aqui mais para frente vai ter, então agora são só as regras gerais, depois eu falo cada uma das etapas, mas rapidamente é o seguinte, tá? Para facilitar, a organizadora vai disponibilizar as notas de corte de cada instituição, de cada programa. Então, vocês vão preencher, escolher a vaga, o programa e a instituição, sabendo se a nota de vocês está mais alta ou não de quem já preencheu. E assim as pessoas vão escolhendo as suas notações. Passou a primeira oportunidade,
Na segunda oportunidade, as vagas que não foram preenchidas vão ser liberadas para quem não conseguiu a sua primeira opção. E aí, mesma coisa, vai escolher a instituição que sobrou e o programa que sobrou. Feito isso, digamos que tu já foi aprovado aí, conseguiu. Aí tu não participa da terceira e nem entra no cadastro de reserva. Olha só que interessante. Então tu não... É bem importante escolher por ordem de prioridade, obviamente, porque depois tu não tem chance de voltar para a tua primeira oportunidade. Tá? Então na segunda oportunidade foi escolhido, acabou aí, beleza. Se não, ainda tem uma terceira oportunidade. E constantemente, diariamente, à meia-noite, o sistema vai mostrar como é que está a nota de corte, e aí tu consegue fazer a escolha com base nisso. Saulo, na terceira oportunidade também não consegui a instituição e nem o programa que eu queria. Estou eliminado? Não. Aí tu vai para 2 cadastros de reserva. Um das instituições que tu escolheu e o outro é o nacional. Por que isso? Porque todos os candidatos eles só têm uma oportunidade de fazer a matrícula lá. Se não pôde ir por qualquer motivo, ou não tinha os documentos certos, ou deu qualquer problema, não compareceu, ou não quis, ou desistiu da vaga, vão ser chamados próximos desse cadastro de reserva por instituição. Ok? Então, esse é o cadastro de reserva prioritário. Escolham com sabedoria, tá? De acordo com a nota, né? Vão dando uma avaliada, uma pensada boa, para terem chance de ser nomeados, porque depois vocês vão ficar nesse cadastro de reserva da instituição. Mas, além disso, ainda tem o nacional. Para que é esse cadastro de reserva nacional? Quando as vagas de algumas instituições, de alguns programas sobrarem, eles ainda vão ser disponibilizados para o cadastro de reserva nacional, e aí vocês vão poder escolher, tá certo? Obviamente, né, a escolha é por quanto mais alta a tua nota, tu tem prioridade na escolha. Então, se tu tiver uma nota super alta, provavelmente na primeira, se tu o primeiro colocado no programa que tu quer e na instituição que tu quer, na primeira oportunidade tu já está classificado, já passou, beleza, correr pro abraço. Mas se não, tu vai para a segunda, ou depois para a terceira, ou depois para esse cadastro de reserva que eu expliquei para vocês. Usem o chat aí, se ficou com dúvida, eu volto aqui mais para frente, tá? É bastante informação, mas a essência eu acho que eu consegui explicar, ok? Repito, não, como está em verde ali, não é gerado um cadastro de reserva da escolha da primeira oportunidade, tá? Nem da segunda, é só para quem não conseguir na terceira oportunidade. E aí tu vai para o cadastro de reserva, o que te abre novamente a oportunidade de, inclusive, cair lá na tua primeira escolha. Por quê? Porque se quem ocupou aquela vaga com uma nota maior que a tua não assumir, aí eles vão te chamar. Beleza? Por que eu digo isso? Eu só quero se for na URGS com clínica, um programa de clínica, tá? Só quero aquela. Aí não vale a pena tu preencher a segunda nem a terceira oportunidade. Por quê? Porque se tu cair na segunda, tu não entra na lista de espera e tu sai, né, tu elimina a tua chance de depois ser chamado para a primeira oportunidade, ok? Vai de cada um avaliar cada uma das situações. Claro que a gente recomenda que tu use as 3 oportunidades e ainda caia no cadastro de reserva, podendo voltar para alguma das 3. Mas estou falando nos casos que a decisão é exclusiva, ou é lá ou não quero nada, aí não vale a pena preencher a segunda e terceira oportunidade, porque senão vai eliminar a chance de voltar via cadastro de reserva para a tua primeira opção. Ok? A lista de espera nacional, então são todos os candidatos, conforme classificação e programa de residência. Lembra que lá na inscrição tu já colocou o programa de residência? Então tu vai para esse cadastro de reserva aí. Aqui já falei. Tá. A bolsa também continua no mínimo R$ 4.106. Vagas para medicina veterinária são várias oportunidades, tem vários programas, medicina veterinária preventiva, animais selvagens, patologia clínica, animal, clínica médica de animais de companhia, enfim, muitas, bem interessante isso aqui, tá? Total de vagas para médico veterinário, 188. Pessoal, isso é muita vaga mesmo.
vale a pena se esforçar agora, temos uns meses até a prova, estudar bastante, se concentrar, abdicar de uma série de coisas, baixar a cabeça para chegar lá e garantir a classificação, porque esse programa de residências, esses programas, né, são sensacionais. Então agora o Fábio vai explicar a parte de conhecimentos básicos. Eu acho que tu coloca os slides aí, Fábio, eu te deixo maior na tela. Ou tu quer por aqui eu vou passando, tu que sabe. Tá fechado. Acho que tu vai passando, é mais fácil, né? Pode ser, beleza. Então, falar sobre os conteúdos, primeiro fazer uma ressalva, né, que nós estamos entrando nesse novo, não é um novo ramo, né, mas uma nova linha, vamos dizer assim, de preparatório. Antes o nosso foco era bastante em concurso, mas o ENARI, ele não deixa de ser uma prova com as mesmas características de concurso. Então, ele cobra conteúdos que estão específicos em um edital e tem que ir lá e marcar o xizinho, marcar a bolinha correta, o quadradinho, não sei como é que vai ser o espelho, mas tem que marcar o X na alternativa correta. Essa é a regra do jogo. E nisso nós somos especialistas, né? Então, temos aprovado muita gente para concursos públicos e vamos chegar, como se diz no futebol, vamos chegar de sola para ter um resultado não ótimo, mais do que ótimo também no ENARI. Então, os conteúdos, eles tiveram uma variação bem razoável. Porque conteúdos que vinham caindo, como vigilância sanitária, epidemiologia, eles saíram do edital e tinham várias questões que eram cobradas, e tem assuntos que nunca foram cobrados. Então, a lista era bem maior, porém, tinham assuntos que nunca foram cobrados, alguns foram retirados, outros ainda ficaram, mas assuntos importantes, assuntos bem comuns da área da saúde ficaram de fora. Então, a gente já tinha alguns desses materiais prontos, mas nenhum naquelas 4 apostilas que os alunos já receberam estava presente. Então, dessa parte vão receber mais 3 apostilas, e então serão 7 ao total do conhecimentos básicos. Então, para contemplar todo o conteúdo, para não ter risco, né? Então, o conteúdo, ele trouxe novamente a legislação estruturante do SUS, e isso junto com os princípios e diretrizes, é o que mais cai. Então, Lei 8080, Lei 8.142 e o Decreto 7.508, que regula a Lei 8080, estão disparados aí nos top ali, depois a gente vai ver os assuntos, mas eles caem bastante. Também a parte que me chamou a atenção, que caiu fora, foram os índices. Então, índices em saúde. Isso ficou de fora, porém, se a gente faz uma análise mais crítica, eles podem estar dentro do programa da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Por quê? Porque eles são utilizados principalmente nessa política, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, optamos por deixar esse assunto de indicadores, porque quando a gente vai ler a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que é muito diferente de vigilância sanitária, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes o pessoal confunde, eu vejo, né, vigilância em saúde com vigilância sanitária, são mundos diferentes. Então aqui a gente está falando de prevalência, incidência de doenças, que tem tudo a ver com os índices, tá? Outros assuntos, por exemplo, aquela NR32 ali, ela recebeu uma atualização recente, também não é de costume ser cobrada, nos últimos 3 anos não havia sido cobrado, mas desde que esse modelo de ENARI, mas continuou no edital, trabalho em equipe, tinha uma outra parte que era de liderança, que também caiu fora, mas não era cobrada também. Então focou, parece que ficou mais os assuntos que realmente caem, né?
E essa parte de inclusão desses grupos vulnerabilizados da saúde, como crianças, adolescentes, idosos, LGBTQIA+, isso é o assunto do momento para transversalidade, né? Na saúde, a palavra transversal, ela tem um sentido quase que uma regra, né? Não é uma simples palavra, né? Tudo deve ser transversal. E não é novidade para ninguém que o atual, vamos dizer, a atual política, ela leva muito em consideração isso. Então, também acredito que é um tema quente aí, todos esses grupos com possibilidade de questões, porque tem espaço para se fazer questões. Então, a gente precisa dominar principalmente essas diferenças. Quando fala em crianças, então tem uma parte de saúde lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tipo, é esse tipo de coisa que cai, tá, pessoal? Não vai ser, assim, coisas muito técnicas quando está estudando essa parte de saúde, é principalmente as políticas, como são aplicados recursos, então são coisas relacionadas à gestão da saúde como um todo, tá? Não vai ser, nós vamos estudar, por exemplo, a anatomia do idoso, uma coisa assim tão específica. Quando a gente vai ver concurso para um cargo, então, e isso eu chamo a atenção porque quando a gente pega um material, por exemplo, de enfermagem, fisioterapia, eles entram no conteúdo muito específico, tá? Aqui a gente está falando de conhecimentos básicos que são transversais a todas as carreiras. Então, muito cuidado. Eu tenho um material aqui que eu achei na internet, que é de enfermagem. Para isso aqui não serve. Ele não estudem por ele que vocês vão se dar mal, tá? Então, pesquisei muito material aí nos últimos meses e vi que tem essa peculiaridade. Então, quando a gente pega um cargo uma residência que é da área da saúde, o maior exemplo, enfermagem ou medicina, quando tiver saúde da criança, do adolescente, do idoso, eles vão entrar em aspectos da profissão também. Por quê? Porque esse tema, ele vai estar tanto no conhecimento básico, quanto lá no conhecimento específico. E o material, ele pode te enganar, pode estar lá, conhecimento, grupos vulneráveis, lá, saúde da criança, e a apostila, ela é da parte específica de alguma das outras profissões que fazem parte desse eixo, né, multiprofissional, que abarca aí profissões da saúde. Ok? Então, segurança do paciente é um tema que cai muito também, essa parte de estratégia de saúde da família, onde entra a profissão, né, do médico veterinário na saúde, ela é muito comum na estratégia de saúde da família, e também acredito que vai ser um ponto cobrado nessa próxima prova. Então, a gente foca muito no que já vem estatisticamente, a gente observa, e também as tendências, né? Então, provavelmente vai ter questões desses assuntos. Então, tem menos assuntos do que questões, poderia ter uma de cada, alguns vão repetir. Pode passar, por favor? Pessoal, daí vamos para a parte específica, né? Aqui estamos falando exclusivamente da medicina veterinária. Isso aqui vai cair para médicos veterinários. Então, ali, essa parte, bases moleculares, celulares, então entra lá naquele conteúdo bem básico da medicina veterinária, questões de histologia, fisiologia, elas são básicas mesmo, sempre tem uma ou outra questão sobre isso. Então, a gente tem o material já preparado para isso, e a gente vai tentar trazer na medida mais correta possível, né? Porque se a gente começar bases moleculares e celulares, a gente pegar um livro, né, sobre biologia celular e molecular, dava para estudar até o ano que vem, que não ia ver tudo, né? Então a gente tem que cuidar com ter aí um custo-benefício, né? Então a ideia não é gabaritar a prova, porque ninguém vai gabaritar, isso eu sempre repito toda vez que eu falo de concurso, né? Não, a gente está há quase mais de 4 anos, né? Quase 5, né? Nesse ramo, né, Saulo?
e a gente ainda não viu nenhum concurso ser gabaritado. Então, já vimos umas provas que têm um índice alto, perto de 90% de acerto, mas gabaritar não vai acontecer. E, muito provavelmente, não vai acontecer no Enare. Então, tem assuntos que a gente vai ter que filtrar e trazer só o básico. Por quê? Porque o próprio edital fala que são conhecimentos, vamos dizer assim, mais generalistas, né? Então, aquele conhecimento fundamental que se relaciona lá ao início da medicina veterinária. Então, a gente vai ter, mas não vai aprofundar demais. Por exemplo, metodologia científica. Eu tive uma disciplina no mestrado, que a disciplina era metodologia específica. Eu passei um semestre inteiro estudando como formatar um artigo, como fazer uma revisão bibliográfica, como fazer uma tese, então isso fica fora de cogitação, porque o tempo não nos permite, mas tem que ter uma noção geral, pelo menos, para saber do que o assunto trata. E aqui faço um adendo, esses assuntos geralmente não caem, então não caem, não é praxe pegar as provas 2021, 22 e 23, esses assuntos, o que cai é fisiologia, cai, imunologia, bioquímica, uma outra coisa, e esses aspectos farmacológicos. O resto, pessoal, não tem caído. Então, temos que ter aí um alerta para não gastar muito tempo nisso. Já nas ciências humanas, então, contribuindo aí para a compreensão e atuação dos determinantes sociais, culturais, psicológicos, então entra aí uma parte mais gestão, né, comunicação, informática, economia, administração, com ênfase em marketing, empreendedorismo, blá, 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 blá. Caiu uma questão que, assim, eu tive que ter muita boa vontade para classificar aí dentro, então nem dá para considerar. Também não é o ponto forte. Então, vamos ter uma visão geral, mas essa aqui é um assunto também que a gente vai tratar, vamos dizer assim, no mesmo peso que tem sido cobrado. Então, não é comum. Beleza? Para ali aspectos éticos e legais, a gente tem ali o próprio Código de Ética da Medicina Veterinária, algumas regras, né? Mas é muito generalista, tá? Então, uma parte de comunicação, alguma coisa assim, poderia vir a cair, mas fiquem preparados que não terá 3, 4 apostilas sobre esse assunto, vai ter uma apostila e com um material suficiente para fazer a prova. E é aqui que o bicho pega, né? Aqui está 90% das questões, até mais, né? Então, se colocasse só esse ponto aqui, vocês olharem as provas dos últimos 3 anos, seria até interessante fazer isso, vocês vão ver que a prova é feita em cima desse tópico, e faz todo sentido, né? Porque aqui está a medicina veterinária propriamente dita, né? Ciências da medicina veterinária. Então, essa parte de produção animal, ela cai mais reprodução, a parte de nutrição cai muito, as próprias biotécnicas, alguma coisa de inseminação artificial, então tem sido cobrado, mas essa parte ali com foco em sustentabilidade econômica, social, ambiental, também é bullshit, né? Não tem esse foco, cai todas as questões que vocês olharem lá na prova, cai como a gente aprendeu na faculdade, uma questão de reprodução, perguntas sobre aspectos da fisiologia, do trato reprodutor, esse tipo de coisa, não tem esse foco aí econômico, por exemplo. A parte de inspeção, a gente viu que cai tanto a inspeção quanto a tecnologia, mas a parte de tecnologia, ela está muito relacionada ao RISPOA, tá? Então, caiu já questões sobre produtos lácteos, mas o forte mesmo, todo ano cai uma destinação de carcaça, pelo menos, e a gente viu, né, cisticercose é a campeã, né?
Então, como mudou, tem a chance de cair, mas outras doenças também a gente aposta. Então, a parte de inspeção sempre tem aí umas questões, e são questões que a gente precisa acertar. Por quê? Porque elas são previsíveis. Então, assim, tem caído destinação de carcaça, uma lá de classificação dos produtos e outra relacionada a aspectos, vamos dizer, dos programas de autocontrole. O último caiu a PPCC, já caiu boas práticas, então são assuntos que a gente domina muito bem. A parte de clínica sempre está presente, então sempre está presente. A parte tanto clínica, e ela mistura um pouco com o diagnóstico, então as questões são aquelas histórias, né? Então, de um caso, apresenta ali um exame, um hemograma, um bioquímico, e vai tentar te confundir no diagnóstico. Esse tipo de coisa é que cai nesse tipo de assunto. Então, aquelas típicas questões de clínica mesmo, tanto de grandes quanto de pequenos, com uma prevalência um pouquinho maior de pequenos. Então, dá para ver que tem uma predileção ali. Não é um número até agora, falando de estatística, não é tão comum a clínica de grandes perto, comparando com a clínica de pequenos, mas sempre cai. E ali, determinação de etiopatogenia, né, diagnóstico, tratamento e tal, principalmente quando cai de grandes, são doenças infectocontagiosas. Então, isso tem caído muito. Aquelas doenças clássicas, né, que a gente sabe, a gente conversa bastante nessa aula. Raiva, se não tiver um concurso para veterinário que tenha uma questão de tuberculose, raiva, chama lá o cara que está cuidando e para ele conferir se entregou a prova certa, né? Porque tem grande chance da prova ser para zootecnia, agronomia talvez, mas não é para veterinário. Sempre cai essas questões, e no ENARI não é diferente. Então, caiu sintomatologia de raiva, caiu diagnóstico. Então, a pessoa vai para uma prova sem saber que corpúsculos de Negri é uma lesão, né, considerada patognomônica para raiva, vai errar uma questão porque ela foi cobrada 2 vezes já nesses últimos anos. A parte de clínica de grandes, ela é mais voltada a assim, uma mistura entre clínica e sanidade. Pode mudar com a FGV? Pode, mas a própria FGV, nos concursos que a gente tem visto dela, então nós já fizemos aí vários preparatórios, já preparamos vários para vários concursos da FGV. O último foi o próprio da Bahia, né, me fugiu o nome aqui, mas concurso que caiu muita clínica foi aquele para a DAB, isso, aquele para de Manaus, não, teve um policial também que a gente preparou, o nosso aluno ficou em primeiro lugar, Amazonas, né? Oficial, um concurso concorridíssimo, com salário ótimo, e caía muita clínica, principalmente clínica de grandes, e a prevalência era as doenças infectocontagiosas. Então, nos simulados, a gente focou bastante nisso, porque era uma tendência da banca, e se confirmou na prova. Seguindo. A parte de medicina preventiva, então, ela se associa muito, é muito difícil até classificar essas questões. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma questão de morno, que ela trata sobre o agente, e trata sobre o que fazer num caso positivo. Então, é uma questão que misturou. Ela misturou a clínica e misturou a defesa agropecuária, né, a sanidade animal. Então, que está dentro da medicina preventiva, medicina veterinária preventiva, porque ali tem defesa sanitária, tem zoonoses, tem doenças emergentes. Então, são vários pontos que tem uma intersecção, né? Então, é muito difícil até classificar. Mas ela está muito ligada às doenças de grandes animais. Então, febre aftosa, tuberculose, cai muito os programas sanitários. Toda a edição tem, pelo menos uns três programas sanitários estão presentes. Então, aí pensando no total de questões da prova, já é um assunto importante. Soma isso com inspeção
E a outra parte de clínica, de grandes ali, que são as doenças, que está lá na nossa apostila INF, vocês vão ver que é o que mais cai, aí a gente já está falando quase de 8 a 12 questões dessa prova, vão com certeza estar nesses assuntos. Então, toda essa parte de defesa, principalmente para legislação, só que não cai tão letra da lei quanto a gente é acostumado em concurso. Eles ainda dão uma amaciada, tá? Quem está acostumado com concurso, pessoal, a prova do Enari ela é mais tranquila, tá? Ela não é aquelas questões assim que tu precisa ficar pensando o que a banca está querendo te perguntar. Ela é mais objetiva mesmo. Pergunta, tu sabe ou não sabe. Então não tem muito o que inventar. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma questão mais direta, sem muitas voltas ali que confundem muito a hora da resposta. E o último item ali, o 10.4, né, tem ali aquilo ali a banca coloca para poder cobrar qualquer coisa e falar estava no edital. Então, habilidades e atitudes constantes nas diretrizes curriculares nacionais e tal da graduação em medicina veterinária. Então, se qualquer coisa que seja relacionada, por exemplo, poderia ter uma questão aí dentro que seria de extensão rural, porque está dentro do currículo da medicina veterinária, obrigado a ter extensão rural. Vamos estudar isso? Não, porque tem uma pilha de coisas para estudar que vai dar, o tempo vai dar exato. Então a gente não vai, vamos dizer assim, inventar moda, tendo o básico bem feito é suficiente para passar nessa prova. Então vamos focar no que mais cai. Aqui ela não colocou nenhum assunto expressamente. Então tem que ter um pouco de cuidado. Não tem nada nas questões dos últimos 3 anos, no formato Enari, que não classificaria nos itens anteriores, tá? Então não tem nada que não classificaria nos itens anteriores, então não vejo muito estresse aqui nessa parte. Pode passar. Então é isso dos conteúdos, né? Depois a gente vê ali as estatísticas, mas, pessoal, dá para fazer uma ótima preparação. O melhor dia para começar a estudar foi há 2 meses atrás, e o segundo melhor é hoje. Então, é isso que acontece, né? Hoje é a melhor oportunidade do momento. Quem ainda não começou, claro. Quem já começou, agora é só afiar o machado, começar vamos dizer assim, focar, né? Porque o edital mudou, então se estava estudando por materiais do ano passado, não recomendo continuar, porque vai ter muita coisa que não cai. Mas é a hora de focar no edital. Lembrando, para quem aí não é acostumado com concurso público, o edital ele é a lei do concurso. E aqui, por caso da residência, não deixa de ser uma prova de processo seletivo. O edital é a lei do processo seletivo. Então, o que está ali é a regra. Vai cair aqueles assuntos que estão ali, vai cair o número de questões que está especificado no edital, e vai todas aquelas regras devem ser respeitadas. Então, não é hora de inventar moda, tá? Vejo muita gente no pós-edital começa a se estressar, porque não sabe para que lado que vai, então nada melhor do que receber uma orientação, né? Como eu dizia, né, um aluno nosso, o Convete, ele é como andar de bicicleta, né? Ele segura e dá a direção, mas quem pedala são vocês. Então, tem que estudar, não adianta. Falar para vocês, façam um Convete e vão passar sem estudar, não é muito, depende muito, tem muitas variáveis aí que são conhecimento prévio, experiência e tudo mais. Mas estudando, com essas 188 vagas, pessoal, é quase assim, é jogo para ganhar de goleada, é para escolher o lugar, escolher a área, tá? Então, com foco
e fazendo as questões, porque a gente vai derreter, né? Vai ter milhares de questões, já tem, mas vai estar produzindo cada vez mais, e vocês vão estar muito bem preparados, vão chegar, olhar aquela prova e falar assim, esse aqui parece uma questão que eu respondi no simulado tal. Então, isso que eu estou repetindo são relatos de alunos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, agora tem o concurso do mapa. Qual é o número de simulado que tá, Saulo, tu lembra? 52, eu acho. 52. Isso pós-edital, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? O aluno já respondeu 52 provas com com as questões dos conteúdos que estão no edital. Então, ele vai chegar muito tranquilo para resolver. Vocês vão ter diversos simulados também, conforme o tempo vai permitindo, né? Porque aqui a gente tem menos que 3 meses, né? 2 meses e 20 dias, mais ou menos. Em outubro a prova, né? Passou ali, agora me fugiu. 20 de outubro. 20? Ah, não, tem 3 meses. Então, vai dar para fazer alguns simulados aí e muitas questões. Vão chegar afiadíssimos para essa prova. Vai lá, Sal. Não, estava conferindo aqui, não são pós-edital simulado do mapa, acho que são 2024, né? Alguma coisa assim. Eu acho que seguiu a sequência, né? Seguiu. São 52 pro mapa. Então, houve alterações no conteúdo no pós-edital, porque a gente se preparou conforme os editais anteriores, mas tem coisas ali, por exemplo, quem estava respondendo questões de língua portuguesa vai aproveitar agora na redação, muita questão de RISPOA, SUASA, isso tá. Então, e só de fazer a prova, pessoal, vocês aí que não são alunos Convet, eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente faz simulados para vocês mimetizarem o dia da prova. Então, tem que fazer no horário que vai ser a prova, tem que se desligar do mundo, então falar com a família, família, agora vocês vão ter que me dar uma certa distância aqui, porque eu vou fazer um simulado e vai tentar copiar o dia da prova, como vai ser, né? Para os concursos de alto nível, quando a gente está falando lá de perito da Polícia Federal, Receita Federal, chega ao extremo do pessoal comprar classe e cadeira essas de escola, porque eles estão acostumados com uma cadeirinha dessa aqui, estofadinha, com apoio para as costas. Vai chegar no dia lá, vocês vão ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira ruim, uma mesa que balança. Então, quando chega nesses níveis muito barulho, o pessoal até isso eles pensam, né? Então eu vou estar calejado para essa prova. Se tiver lá um banquinho com 3 pernas, eu vou fazer a prova igual e em alto nível. E isso que a gente vai pedir para vocês. Então vai ter as orientações, mas vocês vão pegar uma cadeira mais dura que vocês tiver e vão sentar lá na mesa da cozinha e vão fazer a prova. Se tiver barulho na rua, vão fazer com alguém lavando a louça. No dia da prova sempre vai ter barulho, sempre vai ter um concorrente ali amassando um papel de bala, sempre vai ter alguém. Quando eu fiz o concurso, por exemplo, uma pessoa ela levou água com gás e ela chacoalhou muito aquela água. Quando ela abriu, aquele negócio explodiu, molhou minha prova, me molhou e tudo mais. E deu. A adrenalina vai lá em cima, né? Cortisol, tudo. Estresse. Opa, eu caí? Não, foi eu aqui. Excelente. Era isso? Isso. Tá. Então, pessoal, vocês viram aí pelo relato do Fábio, né, que a gente não entra para brincar. Toda essa análise, todo esse levantamento que a gente faz com todo o carinho do mundo, todo o cuidado, ele dá resultado. É por isso que a gente bota essa frase aí, que na verdade é para passar a realidade para vocês. Né? Primeiro, a gente surgiu em 2020, o primeiro grande concurso que a gente participou, nossos alunos aí, cara, mataram a pau. Concurso da ADAPAR para fiscal estadual agropecuário, com plano de carreira ótimo, que o topo chegava a 26 mil na época.
das 8 primeiras colocações, 7 fizeram o nosso preparatório. Então, a gente era uma banca Sebrasp, uma banca difícil, desafiadora, a gente estudou muito sobre ela, a gente treinou muito o pessoal, a gente fez muito simulado, e aconteceu isso que o Fábio falou, muita gente saiu da prova falando, pô, parecia simulado aí do Fábio. Então, todo esse pacote que a gente entrega, ele ajuda muito, claro que, como o Fábio falou, eu repito, porque não dá para terceirizar, eu vou pagar o Convete e eu estou aprovado. Não, a gente vai dar direção, vamos dar técnicas de estudo, dar apostilas, algumas videoaulas complementares, ensinar vocês, né, com um planejamento, um estudo bem metódico, bem sistemático, bem diferente do que a maioria está acostumado a estudar na graduação, porque é um estudo para tornar vocês profissionais em acertar questões. É um sistema bem intenso de estudo, com banco de questões, com revisões ao vivo. Então, tudo isso aí faz com que a gente consiga ajudar vocês, ajudar aqueles que querem, de fato, ser aprovados, a chegar lá e a conquistar essa aprovação. Então, já falei em outras ocasiões, mas bem resumidamente, sou auditor fiscal federal desde 2018, né, o Fábio, fiscal estadual agropecuário, com uma vasta experiência também, a gente está agora há 12 anos, mais de 12 anos, envolvidos nesse mundo de concursos, entre a fase de ser concurseiro, de estudar para concurso, depois estudando sobre como estudar, depois acompanhando muita gente aí, os nossos alunos, em cada uma das provas de diferentes tipos, como o Fábio falou, temos aprovados em CRMV, para ser fiscal do Conselho, aprovados professor da Universidade Federal de Santa Maria, uma das mais renomadas aí do país, temos aprovados oficial da Polícia Militar, fora, assim, estaduais de fiscalização agropecuária são inúmeros, né? IMA primeiro colocado, IDAF primeiro colocado, INDEA primeiro colocado, IAGRO primeiro colocado, vários, e nossos alunos têm conseguido colocações excelentes, geralmente a gente está, então, aí nos pódios. Quem vem estudar com a gente vai receber o quê? Primeiro, orientação por nós, temos uma equipe de mentores, mais uma equipe de monitores que também estão no dia a dia aí, vivendo, ou são estudantes, ou concurseiros, ou concursados, mas sempre pessoas que entendem muito dessa área, que vão estar disponíveis para ajudar vocês. Isso faz diferença, isso é o que a gente chama de atalho, né? A gente passa para vocês uma série de dicas para vocês não cometerem os erros que a gente cometeu, ou coisas que a gente viu outras pessoas cometendo ao longo desses 12 anos. Então, isso tem um valor quase que inestimável, é um direcionamento aí excepcional. As apostilas, como o Fábio falou, pô, adianta a gente, sei lá, passar livros para vocês, passar apostilas impressas e tal, se tem um fluxo de atualização tão grande, né, tem todo um trabalho que a gente faz aí para manter atualizado, banco de questões, até os nossos alunos nos ajudam a manter as coisas atualizadas, então a gente tem essa velocidade a mais para garantir que vocês não cheguem na prova e errem uma questão porque estavam com o material desatualizado. Banco de questões comentadas, não sei nem dizer a quantidade, são muitas questões mesmo, milhares e milhares e milhares de questões comentadas, que serve para consolidar tudo que vocês vão estudar na teoria, vocês vão depois praticar com questões, com flashcards inteligentes também, mas é um outro princípio que vocês vão aprender, mas isso é uma cerejinha do bolo aí, é uma coisa que ajuda muito os nossos alunos a realmente consolidar. Às vezes a gente estuda só teoria e acha que sabe alguma coisa, que não sabe outra, mas quando vai fazer as questões, percebe que não é bem assim, ou que está abaixo da média numa, ou que a média dos concorrentes está muito mais alta e ele precisa de fato melhorar. Tudo isso a gente consegue aí com treinando, né, fazendo questões. Nossos simulados comentados, o Fábio já falou, não vou repetir, a importância dele é gigantesca, tá? Com ranking, com feedback, que posição que tu tá em cada matéria, o que tu tem que melhorar, o que tu não precisa melhorar. Videoaulas complementares, por que complementares? Porque o foco são as apostilas, um estudo bem ativo, bem aprofundado, mas tem gente que está mais no início, que precisa de uma videoaula para entender alguma coisa, então algumas videoaulas aí a gente disponibiliza dos conteúdos para que vocês
para facilitar essa etapa inicial que a gente chama de etapa de entendimento. E as revisões ao vivo, uma oportunidade para trocar experiência, para conversar no chat, para tirar dúvidas sobre questões. Geralmente a gente faz revisão de resolução de questões, mas também revisão de teoria, tem de tudo. Uma opção de pós-graduação lato sensu, que é uma oportunidade gigantesca que a gente tem oferecido para o pessoal, porque enquanto está estudando para residência, o tempo já está contando para uma especialização, que é um tipo de pós-graduação lato sensu. Então, é mais um título que vai ajudar vocês, se forem seguir na carreira pública, vai ajudar a ter progressão de carreira, vai ajudar a ganhar mais, até para a iniciativa privada, para entrar numa vaga, ter uma especialização conta também. Ainda mais que, assim, vai ter uma especialização de uma área que é a área de interesse de vocês. Eu vou mostrar para vocês, tem várias opções para vocês escolherem. E algumas opções de curso de atualização, aperfeiçoamento, se eu não me engano, de extensão, vai ter também coisas para dar uma turbinada aí no currículo. Uma frase para falar um pouco de constância, que a gente considera, né, que técnica, constância, disciplina e perseverança são os ingredientes necessários para ser aprovado em qualquer prova. Temos um sistema bem interessante, um programa chamado Convet Analytics, que ele é abastecido com dados dos próprios alunos. Então, a gente tem aí, nesse print, esse print está bem ultrapassado, eu vou abrir ele aqui, eu já vejo direitinho como é que está, mas a gente está sempre analisando os dados, transformando em gráficos e depois em informações, e daí a gente consegue ver, pô, o pessoal está com dificuldade, deixa eu ver um exemplo, em PNAB, ou sei lá, alguma coisa do SUS, a gente vai ver aqui, as médias dos alunos estão baixas, então vamos fazer revisão online de PNAB, vamos caprichar mais em SUS, vamos fazer mais questões dessa matéria. Então isso aqui nos passa informações muito importantes e indicadores, porque algumas pessoas, às vezes, estão PhD num assunto, pô, eu quero fazer a residência em anestésio ou reprodução. Aí a pessoa está estudando muito isso, mas vai cair uma ou duas questões lá no dia da prova. E a gente tem que, calma o coração, vamos focar no que tu tá com dificuldade. Né? A teoria dos barris, não adianta ter uma das tabuinhas muito baixa, porque a água vai vazar justamente ali. E a gente quer que todas as tabuinhas vão subindo junto, para vocês terem mais chances aí de aprovação. Então isso aqui é um programa, vou mostrar rapidamente para vocês, e já mostrar algumas estatísticas das últimas 3 edições do ENARE. Tá? Dá para ver a evolução, como é que o pessoal está. A evolução é muito interessante, porque às vezes a média geral ela está caindo, a gente está colocando mais questões mais complexas, e aí a gente vê que a pessoa se mantém na média, por exemplo, e se ela está estudando sozinha, ela tem a falsa impressão de que ela está estagnada. E a gente consegue, por meio dos indicadores, mostrar que não. Na verdade, tu está super bem, porque tem questões novas aí, a tendência é baixar a tua média, mas tu está se mantendo. Ou, às vezes, realmente ela vai subindo, então isso dá um gás a mais para os alunos. A gente vê como é que está a meta, se está batendo ou não a meta. Isso aqui, quando a gente cruza esses dados, a gente retira muita informação valiosa para ajudar vocês. Temos o programa preparatório, somente preparatório, mas nessa edição da ENARE a gente não vai liberar a venda desse, porque como o Fábio falou, como eu falei também, a gente viu que a nossa dica, a nossa experiência, todas essas conversas que a gente tem com os alunos, elas ajudam muito. Então a gente quer aprovar todos os nossos alunos já na primeira edição, por isso que a gente começou com um combo preparatório já com a mentoria. Tá? Por quê? A gente já botou um valor baixo, bem abaixo, por exemplo, do que o nosso preparatório para o concurso, mas ele já vai estar com todas as ferramentas que a gente acredita que são necessárias para aprovação. Então, o que entra nisso? Apostilas, videoaulas, revisões ao vivo, questões comentadas. Muito importante isso, não são simplesmente questões, são questões comentadas. E vocês vão fazer e ter um feedback imediato para já ler um comentário. Isso daí é um plus. Simulados, o certificado do curso de técnicas de estudo completíssimo. Essa aula eu nunca estudei, ou eu estudo da mesma forma que eu estudava quando eu estava na graduação. Esquece isso. Vocês vão aprender a fazer um estudo sistemático, metódico, para aumentar o rendimento, aumentar a absorção do conhecimento.
Mentoria e monitoria por WhatsApp. Então, estou com alguma dúvida, preciso disso, preciso daquilo, vai ter a equipe aí para te apoiar. Análise de desempenho mensal, vocês podem perguntar para o mentor de vocês, olha, como é que eu estou indo? Daí ele vai ver ali os gráficos, vai dar um feedback para vocês. Um aplicativo de estudos, que vai ter o planejamento de vocês, né? Cronômetro para registrar as horas, para lançar o número de questões acertadas, tudo isso gerando gráficos para vocês verem o desempenho e também para abastecer o nosso banco de dados, para depois a gente cruzar a estatística de vocês com a estatística dos demais alunos. Isso é importante, tá? Ciclo de estudos personalizado, que agora vai dentro do aplicativo. Fórum de dúvidas, uma comunidade para os alunos irem lá, trocar experiência, falar sobre questões, acesso à comunidade e a sala de estudos compartilhada. Muita gente gosta de criar um compromisso, criar um hábito de estudar em grupo. Isso é bem interessante, tá? Então o pessoal marca, pô, vamos começar às 5 da manhã agora que a prova está perto? Vamos, todo mundo. Daí o pessoal marca, vai para essa sala de estudos compartilhado. Lá fica o chat aberto, se quiser conversar, tirar dúvida, falar de questões, enfim. E só que é óbvio que em silêncio, ninguém pode falar nada, microfone fechado, mas ficam muitos com as câmeras abertas, até para dar uma estimulada. Pô, que legal, fulano está estudando, papapá, e dá uma energia a mais. Tem a opção, que é o combo 2, que tu faz o preparatório, o tempo que tu vai usar para estudar para o preparatório, aquele conteúdo todo, aquelas apostilas, já conta como estudo para pós-graduação, ok? Então, a pós em si vão ser menos apostilas do que o preparatório que tem de todas as áreas. A pós é só o que tu vai estudar, é só do conteúdo que tu escolher, de acordo com a pós que tu escolher. Mas tá dentro, ou seja, tu vai estudar para a mentoria e não vai ter nada extra que vai te atrapalhar. Então não vai ter uma prova a mais, não vai ter um TCC, um trabalho em grupo, nada que tire teu tempo. A gente quer que tu estude para a prova. E na prática, o que acontece? Estudando para o preparatório, tu acaba estudando muito, às vezes muito mais do que se tu fizesse uma pós separada. Então, esse tempo ele conta, batendo as 360 horas, que dá em torno de 4 meses, né? Para o MEC é no mínimo 4 meses. Então, a partir de 4 meses, depois da entrega do diploma, tu já pode pegar o teu certificado aí de pós-graduado, né? De especialista. O resto é tudo igual, tá? Lembrando, duração 4 meses, TCC opcional. Reconhecido pelo MEC, tá? O certificado de pós reconhecido pelo MEC, isso é importante, tem que ter essa validação, tá? Um convênio que a gente tem com uma instituição de ensino superior. São essas as opções que nós temos disponíveis da área de residência, né? Tem outras para concurso, ou depois para profissional que trabalha já na indústria de alimentos, por exemplo, daí são outras coisas. Para vocês, a gente recomenda que escolham essas para não atrapalhar no estudo. Saúde pública, com ênfase em políticas públicas, zootecnia e produção animal, inspeção e tecnologia de POA, clínica veterinária e medicina veterinária preventiva e saúde pública. Aqui os nossos diferenciais. Eu aconselho vocês a, no mínimo, baixar uma apostila de degustação para conhecer o nosso material, assistir uma aula no YouTube dos nossos professores para conhecer a metodologia, né? Baixem o nosso e-book do Enari, que está sendo atualizado agora de acordo com o edital. A gente vai disponibilizar ele atualizadinho para vocês. Tem um e-book também com 15 passos para vocês se prepararem com técnicas de estudo. Também baixa lá, vão conhecer um pouco mais sobre o nosso programa e vai ajudar vocês a se preparar melhor para essa edição. Lembrando que temos já promoções, como vai ser a primeira edição que a gente vai participar, tem que aproveitar, porque ano que vem provavelmente esse valor já vai estar o dobro. Ok? Quais são as promoções? Se tu fechar e for aluno, depois tu pode indicar outros alunos e tu ganha um cupom de R$100 de desconto para cada aluno que fechar, tá? Detalhe que tem que permanecer por mais 7 dias, porque tem questão do direito de arrependimento. Inclusive, todos vocês podem adquirir, testar, olhar as apostilas, olhar as técnicas de estudo, ver se gostam, se é isso que querem ou não, e se não gostar, tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Outra promoção, novos alunos em grupo de 5 ou mais. De repente, pô, sabe que tem mais gente estudando, tá num grupo de colegas da faculdade, convida eles para estudar junto, que cada um de vocês vai ganhar um desconto de 10%, se for parcelado,
ou 20% se pagar à vista. Tá? Bem interessante isso aqui. Novos alunos, se pagarem à vista, ganham 10%. Beleza? Alunos... e depois o acesso é por 12 meses. Lá no final, chegou no 11º mês, vai fechar um ano. Se antes de fechar, vocês já renovarem, ganham 30% na renovação. Então, por exemplo, dessa vez eu não passei, não tive tempo direito de me preparar, estava fazendo o TCC da graduação, enfim, às vezes acontece, vou ficar mais um ano, fica tranquilo, porque depois tu pode renovar aí com esse baita desconto. Então, pessoal, isso aqui é o que eu tinha para falar. Repito, troquem uma ideia ali com os nossos consultores de venda, conheçam, tirem dúvidas, fiquem à vontade para baixar algumas apostilas, vocês vão ver que o nosso material ele é diferenciado, ele é muito objetivo, ele é focado, diferente de muita coisa que vocês podem achar, às vezes, gratuitamente, ou de outros cursos. Não, o nosso ele é feito por especialistas em aprovação, em quem pega a essência dessas provas e transforma em apostila. Essas apostilas, elas têm o método Soma, que é uma forma para vocês avaliarem o grau de concentração, né, o quanto vocês estão aprendendo de fato ao ler o conteúdo. Então, o método Soma serve para isso e também serve para direcionar a leitura de vocês, porque a gente coloca algumas questões chaves antes de vocês terem um primeiro contato com o conteúdo, e aí vocês já vão direcionando, e depois de lerem o conteúdo, resolvem as mesmas questões e vê quantas a mais vocês acertaram. Bem interessante, tá? Os alunos adoram esse método, e tem resumos esquematizados. Então, apertou o tempo, vai para o resumo. Véspera de prova, vai revisar, tem um resumo esquematizado ali que ajuda muito. Beleza? Todas essas questões do método Soma também são comentadas. Então, é um prato cheio para vocês. Tá? Baixem as apostilas, se gostar, venham, façam um período de teste, aí a gente acredita que vão gostar. Tem aplicativo, tem uma série de coisas, fora que a gente não lembra de falar, que o pessoal descobre no dia a dia. Tá bem, pessoal? Um grande abraço, obrigado por participarem. E fica... vamos ver as perguntas, né? Já estava esquecendo. Eu tinha visto algumas, não sei se o Fábio já deu uma lida também. Amanda Socorro colocou, eu tenho receio da FGV. A gente adora a FGV. Então, se tu tem receio, te recomendo uma coisa, vem pro Convete, tá? Porque como o Fábio falou, a gente já fez, assim, preparou o pessoal para concurso de perito, concursos bem complicados que a FGV fez. É uma banca que costuma explorar todo o edital. Eu não mostrei o Analytics? Não mostrou. Escolhi te falar. Aqui o Analytics, tá? FGV, a gente gosta, porque é uma banca séria, é uma banca renomada, é uma banca que provavelmente não vai ter tanta anulação que nem tiveram nas outras edições, e ter mais qualidade mesmo. Então, a gente conhece bem essa banca. Se tu tem receio, nada melhor do que ser orientado por quem gosta dessa banca. Tá? Quando é Sebrasco, a gente ama, quando é FGV, a gente gosta. Então, tem bancas que a maioria dos alunos acham que são muito difíceis. A gente costuma dizer que se é difícil para um, é difícil para todos, né? Então, se é difícil para todos, valoriza quem estuda mais, quem se prepara melhor, e a gente faz isso. A gente transforma um estudo calmo, passivo, uma aguinha morna, num estudo ativo para quem quer ir e passar na prova, e se esforça e vai para cima e batalha. Então, a gente dá esse impulso a mais aí para a galera. Tá? A Vanessa comentou que teve mudança, que antes eram 40 questões da parte específica, né, da veterinária, agora são 80 e cada uma vale 1 ponto. Tá? Se é possível participar da ENARE como concurseira? Não entendi a pergunta, mas tu pode fazer e depois não assumir se quiser. Faz pela experiência. E assim, olha, é o que o Fábio falou. Eu sonho em fazer concurso, não tem nenhum concurso em vista? Faz. Primeiro porque se tu passar, uma bolsa de 4.100 durante ali 2 anos, geralmente, do programa, que tu vai ter uma renda boa que tu pode estudar para um concurso mais desafiador depois. Eu quero mapa, né, o mapa que provavelmente vai ter ano que vem. Então, faz e usa esse tempo com uma bolsa boa para se preparar para algum outro. Né? Escolhe um programa, de repente, de inspeção, que já vai estar relacionado,
né, pensando que tem bastante concurso nessa área de inspeção. Então faz, e também porque, como o Fábio falou, são questões objetivas, mas que estudando para o Enare tu já vai ter uma base aí para depois pegar prefeituras, pegar outros concursos. Beleza? Essa pergunta da Viviane, que é o seguinte: no ato da inscrição, eu colocando a área que eu quero a residência, e no dia me inscrever na instituição, minha nota não foi boa, é obrigatório eu me inscrever na área que eu coloquei na inscrição? Vamos lá. Pelo edital, dá a entender que tu pode escolher a área em cada uma das 3 oportunidades. Então, teoricamente, tu vai selecionar a instituição e depois a área. Tá? Não está claro se tu pode mudar a área de acordo com o que tu selecionou lá no dia que tu se inscreveu. Entende? Então, ou eles vão retificar, porque talvez no dia que se inscreveu eles quiseram dizer que tu tinha que dizer a profissão, não a área. Porque caso tu tenha que dizer a área, qual é o sentido? Só para estatística, porque se depois tu pode mudar a área, o edital dá a entender que tu vai poder escolher a área, principalmente na segunda e terceira oportunidade. Pô, não deu naquela área que eu queria, mas eu quero continuar naquela instituição, né? Ainda mais que tem áreas bem parecidas, sabe? Então, vamos ver se eles vão retificar o edital, ou se não, daí a gente vai descobrir só na prática, tá? A pergunta da Viviane, outra. Mesmo que eu não passe nenhuma das 3 oportunidades, posso passar em outra instituição que não está na Enare? Não entendi essa parte. Tá, não. Na verdade, o que vai acontecer? Se tu não passar em nenhuma das 3 oportunidades, mas considerando que tu fez o mínimo, escolheu, na primeira não conseguiu, pela tua pontuação, na segunda não conseguiu, na terceira não conseguiu, tu vai para uma lista chamada cadastro de reserva. São 2 cadastros de reserva. Um é pelas instituições que tu escolheu, ou seja, se quem ocupou a vaga desistir, eles vão chamando quem está no cadastro de reserva. Então, o primeiro do cadastro de reserva e alguém desistiu, então tu vai ser chamado. Esse é o primeiro cadastro de reserva. E o segundo cadastro de reserva é diferente. O segundo, ele é nacional. Por quê? Considerando que algumas instituições têm programas que as vagas não foram preenchidas, por que desistir dessas vagas? Melhor oferecer para quem não conseguiu nenhuma vaga. Então é isso que é feito com essa segunda listagem, que é o cadastro de reserva nacional. Ok? Então vamos lá. Na prática, não passou em nenhuma das 3 oportunidades, por causa da tua nota. Aguarda, porque podem abrir vagas dentro das instituições e programas que tu já escolheu. Se não abrir, ainda assim tu tem chance, porque vão te oferecer algumas vagas que sobraram, considerando o Brasil todo. E aí, pela tua nota, tu vai poder escolher alguma delas. Então tem bastante oportunidade aí, a tendência é que tudo vai se ajeitando. Os melhores colocados, já na primeira oportunidade, já vão para suas instituições, o que sobrar de vaga entra para uma segunda chamada, que é a segunda oportunidade, o que sobrar de vaga vai para uma terceira oportunidade, e ainda assim, tu vai ficar aguardando o cadastro de reserva por instituição e depois por nacional. Beleza? Vou compartilhar o Analytics com vocês. Vou botar ele para cá. Quando aparecer, podem me avisar, por favor? Tá aparecendo já. Tá aí na tela? Uhum. Então, isso aqui parece complicado, mas foco só nessa parte de dentro aqui, tá? Esse programa aqui, ele recebe todas as informações de todos os nossos alunos. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nós temos mais de 1.290.000 questões resolvidas pelos nossos alunos, a média acumulada deles, total de horas, 146 mil horas, ok? Todos esses dados aqui, eles vão formando os gráficos que a gente vai usar. Tá? Tem ranking de simulado, tem total de horas por mês estudada, e a gente pode escolher os alunos e segregar isso aqui e dividir. Média mensal de todas as matérias, ou a gente abre dentro de um mês, por exemplo, e consegue ver por matéria como é que o pessoal está indo. Daí, olha que interessante, a gente consegue comparar a média de um aluno especificamente, comparar com a média geral de todos os alunos,
e com a média geral de todos os alunos que vão fazer a mesma prova que ele. Então, assim, eu vou fazer uma residência lá da instituição X, né, pensando que não é Enare. Se tiver outros alunos que vão fazer a mesma da instituição X, a gente vai conseguir comparar somente esses concorrentes diretos, mas também com a média geral, incluindo Enare e outras residências. Viram que interessante que é? Então a gente consegue abrir e dar uma dica para cada um. Opa, estuda mais isso, estuda mais aquilo, vamos para cima. Mas o ponto que eu queria chegar com vocês é isso aqui. Tá? Selecionando Enare todos os anos, ou seja, todas as edições que tiveram, que é 2021, 2022 e 2023, a gente pegou todas as questões e classificou elas de acordo com as nossas apostilas do Convet. Questão número 1 da prova 2021. Essa questão está em qual apostila? Ah, está na apostila CPA, INF, CC4, tá? Então, olha o trabalho que a gente teve, classificou todas elas. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa direcionar o estudo dos nossos alunos. Então, como o Fábio falou muito bem, tem alguns assuntos que nem caem, outros que caem muito pouco. Então, a gente não pode botar muitas horas para os alunos estudarem aquilo. Apesar de ser um tópico, às vezes, inteiro lá no edital, uma coisa que parece muito importante, enorme, quase não cai. Então, estatisticamente, a gente vai reduzindo a carga horária nessa matéria para dedicar para as que caem com maior frequência. Fazendo isso, a gente tem essa classificação que está incluindo aqui tanto conhecimentos comuns quanto conhecimentos específicos. Mas vamos separar, só para vocês terem uma palhinha, tá? Separando somente conhecimentos específicos dos 3 anos. O que aparece aqui? Disparado, o que mais cai? Clínica. Clínica, 15,83% das questões de conhecimentos específicos estão nas nossas apostilas de clínica. Tem um detalhe, porque, por exemplo, legislação de inspeção tem mais de uma apostila. INF, que são as doenças infecciosas dos animais grandes, de produção. Animais grandes não, mas enfim, doenças infecciosas são 2 apostilas. A legislação de inspeção, patologia, nutrição, reprodução. Então, dentro de cada apostila, a gente vê onde é que está a questão. 15% daqui e vai diminuindo aqui, ok? Conhecimentos comuns, mesma coisa, a gente consegue olhar, tá, da onde que estão saindo as questões. E olha que interessante, se for considerar essas últimas 3 edições, ficaram de fora do edital 21% das questões de conhecimentos comuns, tá? Então, bastante coisa aí foi enxugado, saiu do edital, provavelmente não vai cair novamente. Aí a gente consegue depois, por exemplo, excluir para redistribuir. Olha que interessante, a gente consegue ver agora somente das apostilas que nós temos e que está presente ainda no edital 2024. Então, a gente sabe, os nossos alunos têm que caprichar em conhecimentos comuns, apostila 4. Tá? Isso só para dar uma palhinha para vocês, né? A gente tem bastante trabalho ainda para fazer em cima disso aqui, mas a gente consegue ver também as tendências. Em 2021, considerando somente conhecimentos específicos, o que mais caiu foi clínica. Ó, clínica. 20% das questões cai em peso. Doenças infecciosas, olha só o peso disso aqui, 17, na prova de 2021. Mas em 2022, continua a clínica em primeiro. Então, isso é importante. Deixa eu ver, a porcentagem é igual, caiu em peso. Doenças infecciosas, já deu uma baixadinha, tá? E 2023, baixou. Doenças infecciosas, olha só, caiu muito, foi a que mais caiu. Farmaco, que estava lá embaixo, subiu para a 2ª posição. E agora? É tendência, não é tendência? Aí entra o know-how, meu, do Fábio, principalmente, que é pegar esses gráficos aqui e começar a gerar interpretações. Espera aí, mas a FGV tem algumas tendências. A banca anterior, a OCP, era outra pegada. Mas, assim, tem que conseguir cruzar os conteúdos com o que tem caído e com uma banca nova. Isso aí não é uma coisa simples de fazer, isso não é em meia horinha que se faz, tá? Isso é um trabalho de dedicação muito grande que a gente tem para conseguir gerar um planejamento mais assertivo possível e gerar apostilas e questões e simulados o mais próximos aí do que vai acontecer na prova. Então, o recado final é o seguinte, pessoal. Tudo isso que a gente apresentou para vocês
É um esforço muito grande, é muito trabalho, é uma equipe de especialistas que vive disso, que entende muito disso, e é uma coisa que a gente não conhece alguém que faça um trabalho tão aprofundado, com tanta estatística, com tanto cuidado, e faz diferença. Se vocês forem fazer uma pesquisa, quem não nos conhece, dá uma olhadinha nos resultados aí na parte de concursos, realmente, olha, é muito aprovado, é muita gente realizando o sonho, conquistando a aprovação, e a gente fica muito feliz com os feedbacks que a gente recebe. Olhem os vídeos, os depoimentos, o pessoal também fica muito contente, muito grato, e essa parceria de pessoas que escolheram, né, que decidiram realizar uma coisa na vida, que tiveram um sonho, que tem a força de vontade, tem que ter essa força de vontade, mas só isso nem sempre é o suficiente, porque precisam de ferramentas, então a gente entra com as ferramentas, e essas pessoas com a força de vontade, e as duas coisas juntas, têm chegado a todos esses pódios e todas essas listas grandes, enormes aí de aprovados. Tá? Convido vocês para participar, então, participar do nosso time aí de alunos, e encontramos vocês aí entre os primeiros colocados logo mais. Tá certo? Um grande abraço. Beleza, pessoal. Então, é isso e muito mais. Ainda vamos fazer também estatística da banca, né? Porque lembrando que a FGV não vai fazer só o ENAR, ela tem já uma tendência. A gente vai verificar isso. E aguardamos vocês no Convete. Então, nas revisões, tudo que tiver, participem, que vocês for permitido, né? E em breve vamos comemorar a aprovação de vocês. Até mais. Isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau.